Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, que na verdade é uma aula, eu vou falar sobre um dos assuntos que eu, Thaís, como professora de organização e produtividade, considero muito importante quando se trata do processo de organização pessoal, que é a pergunta: será que eu preciso ter um método para me organizar? E por que isso é importante, né? Pode ser que você já tenha visto vídeos por aí que deem muitas dicas de organização. Você deve ter acompanhado no Vida Organizada esse mês também uma série de dicas de organização aqui em janeiro, mês da organização. Mas será que as dicas são suficientes? Um método, ele é um caminho que você segue, ele é um conjunto de dicas que são coerentes entre si. Às vezes a gente fica com essa ânsia de querer se organizar e a gente acaba abrigando um montão de dicas esparsas que a gente lê, aprende por aí. E eu tenho certeza que todas elas são muito boas, porque se alguém está recomendando é porque funciona de alguma maneira. Mas a grande questão é que às vezes as dicas batem de frente umas com as outras. Quando a gente utiliza um método, o método ele abriga uma série de dicas que conversam bem entre si. Então sim, é muito legal a gente ter um método. É fundamental ter um método para se organizar? Não necessariamente. Você vai desenvolver um processo seu pessoal, que é como se fosse um método personalizado somente seu, entende? Ou você pode pegar métodos de terceiros que já existem e personalizar para o seu uso pessoal, o que particularmente eu gosto bastante. Eu vou falar nesse vídeo então alguns métodos que eu conheço e que eu utilizo e que eu recomendo. E aí você pode ficar livre para escolher alguns deles ou fazer um mix deles, assim como eu faço também, ou pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali de cada um desses métodos e aplicar na sua vida de acordo com aquilo que funciona melhor para você. O método do Vida Organizada, ele é baseado em 5 passos para você organizar qualquer área da sua vida. Você pode encontrar mais informações sobre o método do Vida Organizada no blog Vida Organizada, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, ou nos livros Vida Organizada, Casa Organizada e Trabalho Organizado. São os 3 livros do meu método. O primeiro passo desse método é destralhar, então você vai tirar da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, tudo aquilo que não faz mais sentido para você. O segundo passo é buscar soluções, então você vai encontrar soluções que se adequem à sua vida, à sua casa e ao seu trabalho. Depois você vai arrumar, que é o terceiro passo, que é simplesmente colocar as coisas no lugar certo. O quarto passo é o manter, que é você manter essa organização, essas soluções de organização que você descobriu. E por fim, o quinto passo é curtir a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, porque a gente não se organiza para ser organizado, mas sim para a gente ter mais qualidade de vida, mais equilíbrio, enfim, curtir a vida realmente. Esse é o método do Vida Organizada, eu apresento rapidamente aqui só para você conhecer um pouquinho dele. Outro método que eu utilizo e que eu adoro é o método GTD, Getting Things Done. Esse é um método de produtividade criado por um autor chamado David Allen. Ele é um norte-americano e ele criou esse método há mais de 30 anos, trabalhando com executivos e empresas, mas muito aos poucos ele foi vendo, com o passar dos anos, que o método se aplicava não apenas para executivos, como para qualquer tipo de pessoa, até donas de casa. Se você quiser saber mais sobre o método GTD, tem bastante texto lá no blog do Vida Organizada, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também para você saber mais. Outro método que eu gosto, utilizo e recomendo é o método Fly Lady, que foi criado por uma norte-americana para você gerenciar a rotina de cuidados com a sua casa. Eu não utilizo esse método integralmente, porém ele é a base de tudo que eu faço com relação aos cuidados com a casa. Realmente esse método é muito importante para mim, eu acho ele incrível e eu recomendo fortemente. Lá no blog Vida Organizada você também encontra um montão de textos sobre ele desde o início do blog em 2006. Vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais a respeito. Outro método que eu utilizo, que eu gosto, que eu adoro, que eu recomendo é o método do Bullet Journal. Foi criado por Ryder Carroll. Ryder, ele é um cara que é designer e ele tem transtorno de déficit de atenção. Então ele criou esse método justamente para ajudá-lo a focar melhor nas prioridades no seu dia a dia. É um método essencialmente voltado para quem gosta de ir pro analógico, gosta de ficar offline, gosta de ir pro papel. Então se você se identifica com essas características, pode ser que você goste também. Mais uma vez, lá no Vida Organizada eu tenho muitos posts sobre isso, onde eu compartilho um pouquinho como eu uso e o que é esse método. E aí, para finalizar essa aula aqui de hoje, esse vídeo, eu preciso ter um método para chamar de meu? Eu preciso necessariamente usar um método para me organizar? Não, não precisa, mas um método encurta muito o seu caminho em busca da organização. A grande verdade é que você precisa desenvolver um processo pessoal seu de organização e isso pode se basear em outros métodos, você pode usar um único método, você pode pegar um pouquinho de melhor de cada um dos métodos, o que vai construir o seu método pessoal. Se você não quiser utilizar nenhum método específico, você pode pegar dicas aqui e ali, constituindo o seu próprio processo, não tem problema nenhum. Eu quero ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso, se você já tem algum método
método pessoal, se você utiliza algum desses métodos que eu comentei aqui, deixa um comentário aqui embaixo nesse vídeo pra gente trocar algumas figurinhas, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.